Fala pessoal, tudo bem? Bom, prazer, primeiramente, né? Meu nome é Babiton. Sou consultor de BI, especialista em pequenas e médias empresas, né? Prestar esse serviço de análise de dados para pequenas e médias empresas. E hoje eu quero falar um pouquinho, bater um papo aqui com vocês, né? Sobre o que é esse processo tão importante e tão falado hoje em dia, que é o BI, né? E qual que é a importância dele para pequenas e médias empresas, que no caso é o foco aqui do nosso trabalho, né? Trouxe aqui uma apresentação breve, quero falar, conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né? E depois eu quero mostrar para vocês aqui algumas possibilidades, né? Explorar algumas possibilidades de análise que a gente pode fazer aí para empresas desse porte, né? De médio, pequeno. A grande, ela normalmente já tem isso daqui bem estabelecido, mas serve para qualquer empresa, né? Qualquer porte de empresa. Mas eu gosto de falar bastante aqui para especificamente para pequenas e médias empresas que eu acho que é onde tem a maior deficiência aqui na parte da gestão, olhando no sentido dos dados, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro e entender o que é o Business Intelligence, né? Ou simplesmente BI, né? Inteligência de negócios para o português. Então, vamos entender um pouco o que é conceitualmente esse negócio, porque eu acho que ainda tem uma grande dificuldade das pessoas hoje em dia de entender que o BI ele não é uma ferramenta, tá bom? Por conta da popularidade dessas ferramentas de visualização de dados, como é o caso do Power BI, por exemplo, a gente vê que as pessoas confundem muito o BI, o processo de BI, com uma ferramenta específica. E BI não é você abrir uma ferramenta lá, um dashboard, um relatório e falar que você tem BI. É muito diferente disso. O BI, na realidade, ele é todo um conjunto, né, de conceitos, de processos, de técnicas que vão auxiliar o tomador de decisão ali, o gestor, etc., a tomar uma decisão empresarial orientada 100% aos dados. Então existe todo um processo, todo um caminho que é necessário seguir para que você realize o BI de fato na sua empresa, né? E eu costumo brincar que o BI ele pode ser feito até no papel de pão, se você conseguir seguir todo o processo conceitual que é necessário para a gente construir uma solução de BI, tá bom? E o BI ele se baseia em alguns pontos principais, né? Que são eles: a coleta dos dados. Então é muito importante, por exemplo, que você tenha uma fonte de dados, seja ela uma planilha, seus sistemas ERP, seus back-offices, uma plataforma online de anúncio, por exemplo, ou qualquer fonte de dados ali que você esteja trabalhando em algum processo de negócio da sua empresa. Então, o BI, o primeiro ponto é fazer essa parte, né, de coleta desses dados de diferentes fontes. Isso é um outro ponto importante também, que o BI ele tem que ser ele tem que ser importante para fazer a coleta de diversas fontes de dados diferentes, tá bom? Vai desde o seu sistema, de um processo ali online, de alguma API, de algum serviço online que você tenha, tá bom? Segundo ponto é a transformação e a limpeza desses dados, né? Toda a parte de tratamento desses dados. Normalmente, os sistemas legado, que a gente chama tecnicamente, né? As fontes de dados, elas não entregam o dado no formato correto para a gente analisar. Existe um formato que eles têm e é necessário estar assim dentro do seu sistema. É um ponto mais técnico, depois eu posso trazer em outros vídeos. Mas existe a necessidade da gente extrair esses dados da fonte e fazer um trabalho neles ali, uma limpeza, um tratamento, para que eles estejam disponíveis da forma correta para a análise, né? Então, esse é o segundo ponto mais importante aí que o BI se baseia, tá bom? Terceiro, o armazenamento e a organização desses dados também é muito importante. Então, depois que você coletou, tirou lá da fonte do dado, né? Fez todo o processo de tratamento, limpeza dos dados, deixou ele todo uniforme ali, certinho para analisar. A gente tem que organizar eles de uma forma que faça sentido para análise, aplicando todas as regras de negócio que você tem aí.
Aí vai depender do segmento e do processo de negócio que a gente está analisando, né? E fazer o armazenamento correto desses dados aí para que eles estejam sempre disponíveis para consulta, certo? Para quando você precisar consultar, ele vai estar lá de forma rápida e eficiente para você fazer essa consulta nos dados, tá bom? Quarto ponto, que é a visualização desses dados, né? Aí aqui sim a gente entra na parte de relatórios, de dashboards, que é onde essas ferramentas, como o Power BI, por exemplo, brilham, né? Que é quando você vai pegar o seu dado tratado, armazenado e organizado e mostrar isso para o usuário de uma forma intuitiva e fácil dele tomar uma decisão. Então eu costumo brincar que dashboard, o relatório, né, é igual piada. Se você tiver que explicar, é porque não está legal. Então você vai ter esse pilar fundamental aqui do BI, que é a parte de visualização dos dados. Tá? E o quinto ponto, que é o suporte à decisão, de fato, né, orientada a dados. Ou seja, aqui a gente tira todo e qualquer achismo, né, que você tem ali no negócio e a gente coloca uma decisão pautada em fatos reais, que só é possível quando você tem todo esse processo construído e os dados ali disponíveis para consulta. Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, a um médico, um cirurgião. Quando você vai ao médico e você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, a primeira coisa que o médico vai te pedir são exames, para ele poder olhar ali os dados, né? Ele analisar a situação por completa antes de tomar uma decisão, de fazer uma cirurgia ou não em você. Ele não vai decidir fazer a cirurgia pura e simplesmente porque ele acha que tem que fazer. Ele tem que se basear em dados. Então, um negócio tem que funcionar exatamente dessa forma, tá bom? Você ter ali o raio-x da sua empresa, conseguindo ver todos os indicadores necessários para você poder tomar uma decisão embasada em dados, tá? Então, esses aqui são alguns pontos importantes aí, alguns pilares importantes, né, do que é o BI. Percebeu que aqui eu não falei de ferramenta? Aqui eu estou falando de processos de negócio, de um conjunto de técnicas, né? E existem várias ferramentas para a gente aplicar esse processo aqui, tá bom? A gente pode falar de algumas delas num vídeo futuro também. Agora, eu vou trazer para vocês um pouco aqui alguns exemplos, né? Algumas telas de exemplo da aplicação prática do BI nos negócios. E aí eu vou falar bastante do que eu vejo acontecer em pequenas e médias empresas, tá bom? Não que isso não aconteça na grande, pode acontecer em diversas empresas de diversos portes, né? Mas eu vejo acontecer com mais frequência em empresas de menor porte, né? Médio para pequeno. Então, a definição de metas, por exemplo, isso daqui é um quadro, um exemplo, né? De como que você pode exibir as metas, por exemplo, para cada trimestre, enfim. Então, aqui a gente tem, por exemplo, meta de vendas, meta do produto digital em termos de percentual, né? Market share, participação dos produtos digitais, a meta de receita, a meta de clientes, da quantidade de clientes e assim vai, né? Uma tela simples. Um outro ponto importante que eu não falei é que o BI, na realidade eu falei, né? Mas é importante frisar que o BI ele tem que ser simples, né? Ele não pode ter um monte de firula, um monte de coisa, porque senão a decisão ela acaba sendo mais demorada para você tomar, né? Então, a tela ela tem que ser objetiva para o decisor olhar e conseguir tomar essa decisão, tá? Um outro exemplo é como que o BI ajuda, por exemplo, na definição das vendas, né? Ou na previsão das demandas que uma determinada empresa vai ter ali, independente do seu segmento. Então, quando você olha para o histórico das vendas, né? E isso só é possível quando você tem uma coleta organizada desses dados e a exibição correta deles, né? Então, quando você olha para o histórico, você vai ver que você pode ter um pico de uma sazonalidade ali específica, dependendo do seu modelo de negócio. Você vai ver, por exemplo, que existem certos momentos para compra de produtos, para aumentar estoque, para diminuir estoque. Ou seja, se você não consegue enxergar isso aqui de forma rápida, se você não tem esse processo organizado, você pode correr o risco de aumentar um estoque de forma desnecessária, ter muitos ativos imobilizados ali dentro do seu estoque, que é dinheiro parado, né? Ou até mesmo
faltar algum produto e impactar lá na conta do seu cliente, impactar na satisfação do seu cliente, etc, né? Impactando até na margem de lucro, tá bom? Então, esse é um exemplo que a gente aplica com BI, que o BI pode ajudar ali na parte de vendas e definição da previsão das demandas, né? Seja elas de produtos ou serviços, tá bom? Um outro ponto é um ponto onde a gente vai olhar, por exemplo, e analisar o desempenho da equipe de vendas, né? Então, com esse processo de coleta organizada, você consegue identificar quem foi o vendedor que mais performou naquele período, qual foi o vendedor, qual foi a categoria de produto, por exemplo, que esse vendedor mais atuou e que esse vendedor mais conseguiu desempenhar, né? É um outro exemplo. Aqui um exemplo onde a gente consegue abrir um pouco mais a análise do vendedor, identificar quantas vendas esse vendedor fez, quantos clientes esse vendedor atendeu, qual foi a taxa de conversão em negócios fechados, né? Por exemplo, quantos clientes esse vendedor contatou e quantos negócios ele conseguiu fechar, né? Então você vai ter aí um indicador importante para vendas, que é a taxa de conversão. Qual foi a receita que esse vendedor realizou naquele período, né? Quantos clientes esse vendedor contatou, por exemplo, dependendo do seu modelo de negócio, né, do seu segmento, vou citar aqui distribuidoras, por exemplo, que você tem um vendedor que ele precisa estar presente lá no visitar o cliente, né? É importante você conseguir saber quantos clientes esse vendedor está visitando por semana, por exemplo, né? Quantos novos negócios ou novas rotas esse vendedor está abrindo, né? Para poder chegar ali no indicador de taxa de conversão, por exemplo, né? Aqui um outro exemplo, né, dos mesmos indicadores para um segundo vendedor. Uma tela de receita, por exemplo, onde você consegue identificar qual foi o produto que te deu mais receita, né? Qual foi o volume de crescimento de um produto, por exemplo, aqui a gente está analisando produtos digitais, a gente está vendo que a maior parte da receita ela é proveniente da alavancagem das vendas dos produtos digitais, né? Que representou aqui 63%. Fazer um comparativo trimestral, anual, mensal, para você analisar o crescimento percentual também é muito importante. Eu vejo que muitas empresas se vendem bem, conseguem vender num volume bom, têm um bom faturamento, mas acaba não analisando o percentual de crescimento entre os períodos, né? Então, é um indicador importante também para a saúde aí das vendas de pequenos negócios e médios negócios, tá bom? Para qualquer um, né, no caso. Mas aqui a gente está falando dessas empresas nesse porte, né? Uma análise de lucro, que é extremamente importante também, para qualquer empresa de qualquer porte, mas principalmente negócios que têm uma margem muito apertada, precisa olhar para isso aqui constantemente. Tentar melhorar isso aqui de toda forma. E só é possível quando você tem clareza desses dados, né? Então você vai ver ali quanto que você tem de custo na sua operação, quanto que você tem de lucro líquido na sua operação, qual que é a margem, né? Extremamente importante analisar isso daqui, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Um exemplo aqui onde a gente fala do fluxo de caixa. Essa análise daqui, ela é um pouco mais comum, eu acho que a maioria das empresas devem olhar para isso daqui, mas é importante trazer, por exemplo, indicadores diferentes, né? Como o nível de saúde financeira da empresa, que vai analisar todo o processo financeiro ali, né? As entradas, as saídas, qual que é o valor que você tem em caixa atualmente, se você vai conseguir fazer uma previsão de caixa, né? Para saber se você vai ter dinheiro na conta para pagar as contas. Saber se esse caixa está crescendo ou não, ou seja, se você está gerando caixa de fato, né? Também é importante. Então, para fazer isso daqui, é só com um processo de BI bem estabelecido, tá bom? Você tem tecnologias, por exemplo, RPs que te entregam aqui alguma coisa, mas na maioria das vezes o negócio ele tem as suas peculiaridades, né? Cada negócio, cada segmento, ele tem a sua peculiaridade, sua particularidade, que precisa ser tratada ali individualmente. Então, uma solução de BI também auxilia nesse ponto, né? Te entrega soluções personalizadas sob medida, tá bom? E a gente tem aqui, por fim, um processo de melhorias também. Um exemplo é quando a gente quer analisar o NPS. O que seria o NPS? Net Promoted Score, né? É um processo que você
que você coleta ali o feedback ali dos seus clientes, né, para você entender qual que é o nível de aderência de um produto ou serviço ali para aquele determinado público. Então você coleta isso e aí você consegue traçar metas, né, de melhoria, por exemplo, para aumentar o NPS ou para melhorar a margem de lucro, por exemplo. Você só consegue fazer uma análise dessa daqui de melhoria se você tem a sua margem de lucro ali histórica, né? Então você vai olhar, analisar as sazonalidades, analisar o que impacta diretamente ou indiretamente no aumento ou diminuição dessa margem de lucro, e aí você consegue traçar metas de melhoria para ela, tá bom? É isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui práticos, né? Exemplos de tela e etc. Expliquei um pouquinho para você sobre o que é o BI. E se você gostou, comenta aqui, compartilha, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui nesse formato, tá bom? Primeiro conteúdo nesse formato que eu tô trazendo. Então, se você quiser ver alguma coisa específica sobre dados aí voltados para pequenas e médias empresas, deixa aí nos comentários, tá bom? Pode me chamar também aí no LinkedIn, no Instagram, para a gente bater um papo, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida. E se esse conteúdo te ajudou, por favor, compartilhe aí com mais alguém, tá bom? Algum gestor aí que você imagina aí que está tendo algum problema com relação a dados aí na empresa, beleza? Bom, obrigado, fico por aqui e até mais. Valeu, tchau, tchau.